Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. O tema de hoje que nós vamos debater no Segurança em Foco é sobre a questão de algumas greves que estão ocorrendo aí em alguns estados aqui do Brasil, não é? Como Tocantins, Goiás, Distrito Federal. Aqui também aconteceu, antes do Carnaval, um início, né, que se haveria uma movimentação de greve, tanto da Polícia Militar como da Civil, e que depois foi abortada, enfim, depois que chegaram a um denominador comum. Mas o direito de greve dos policiais, será que eles têm direito de reivindicar ou simplesmente de engolir e ser colocado de goela dentro tudo que é colocado pelo Executivo? Esse é o nosso debate de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, nós estamos mais uma vez aqui no Segurança em Foco para debater sobre tudo que envolve o aparato de segurança e discutir em relação, por exemplo, como hoje, o tema da greve dos policiais civis especificamente, mas enfim, a greve dos policiais. Eles têm direito de fazer greve? Porque toda categoria tem o seu direito de greve, não é? Constituído, inclusive, para que possa reivindicar algo que não está sendo atendido, ou que foi reivindicado, ou que foi prometido e não foi cumprido, enfim. E os policiais, por serem aí serviços essenciais, acabam ficando numa situação bastante delicada no momento em que quer reivindicar os seus direitos. Então, esse é o tema de hoje aqui do Segurança em Foco, em que eu estou recebendo hoje. Estamos desfalcados, digamos assim, mas os nossos 3 mosqueteiros hoje juntos aqui, está apenas os 2 mosqueteiros. O nosso querido Leonardo de Simões, que é advogado criminalista. Muito boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Wilson. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito bem. Em breve está vizinho nosso também aqui, né, na TV Mar também, aí, né? de 2 andares. 2 andares, assim. Muito bem. Acima, né? Acima. Tá bem, muito bem. O doutor Geraldo de Magela também estava ausente na semana passada, retrasada, inclusive, na passada também, e hoje está de volta aqui ao nosso cast com muito carinho, muito prazer. Muito boa tarde, doutor Magela. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos telespectadores. Muito bem. Bom, vamos debater esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante delicado. Nós tivemos algumas situações aqui, propriamente dita aqui no estado de Alagoas, de indicações de greve, tanto da Polícia Civil como da Militar. E aí sempre se entrava nesse embate grande de dizer assim, poxa vida, é um serviço essencial, né? Como, por exemplo, médicos, agentes penitenciários, os policiais, e são geralmente categorias que estão sempre reivindicando e sempre entrando em greve, apesar de não poderem por serem serviços essenciais. Mas, enfim, eu concordo que eles têm o direito de reivindicar, né? Acho que todo mundo tem que ser direito, se estiver sendo aí cerceado os seus valores, os seus provimentos, enfim, uma série de outras coisas de trabalho também. A discussão hoje é a seguinte, eu vou começar com o consultor Leonardo. Os policiais, ao dizerem que estão insatisfeitos como representantes da categoria, o presidente do sindicato, eles começam a tomar decisão, primeiro fazendo uma espécie de, entre aspas, de um terror. Eles primeiro criam a expectativa, fazem uma espécie de um teaser, né? Uma expectativa, olha, vai ter greve, ó, vai parar. E geralmente é próximo de algumas festas populares, onde a polícia seria essencial, digamos assim, para a segurança dos foliões, do Carnaval propriamente dito, que foi recentemente aconteceu aqui. Isso é legítimo dos policiais? Eles têm o direito de reivindicar? Ou eles estão infringindo alguma lei e poderá ser considerado ilegal a greve e sofrer aí algumas sanções, punições? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Em relação ao direito de greve, ele é um direito que afeta a todos os servidores, tanto público quanto privados. No serviço público, o direito de greve possui uma lei especial, uma lei específica para regulamentar esse direito, que é a Lei 7783/89. Então, ele regulamenta todo o direito de greve em relação ao serviço privado, com a paralisação pacífica e temporária para reivindicar direitos que foram cerceados, reivindicar uma certa pauta, né, para que seja cumprida de imediato, de forma programada. Então, existe uma lei específica em relação ao próprio serviço privado, à iniciativa privada. Em relação ao serviço público, o regulamento é diferente. Primeiro, que não existe lei para regular essa greve, apesar de haver o direito. Segundo, que existem algumas categorias de servidores públicos que não podem ficar em greve e jamais vai existir uma lei que regulamente este direito. E dentre esses servidores que não podem ficar em greve estão os policiais militares e os policiais civis. Na Polícia Militar existe um regulamento expresso que proíbe esse direito, aliás, que proíbe que haja esse direito, porque o direito não existe. Claro, lógico. Que é o artigo 142, parágrafo 3º do texto constitucional,
que ele deixa bem claro que a Polícia Militar não pode ficar em greve em razão da relevância do seu serviço, porque cuida da segurança pública, da paz pública, da ordem pública. Imagine como seria um país em que a polícia ficaria em greve. Seria um estado de guerra, na verdade. Então, pela relevância da sua função, não que haja outras funções importantes, que também são importantes, mas pela relevância de sua função, o policial militar não pode ficar em greve. E aí vem a pergunta, para o policial civil, há um regramento específico no próprio texto constitucional? Não existe. Então, no texto constitucional não há nenhuma regra que impeça um policial civil de ficar em greve. Quando digo policial civil, de forma ampla, há agentes de polícia, delegados e escrivães. Apesar de não existir esse regramento, houve o oferecimento de uma ação perante o Supremo Tribunal Federal e essa ação, o ministro Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski julgou o seguinte: o mesmo regramento ou o mesmo impedimento que se aplica ao policial militar também se aplica ao policial civil, de forma que a Polícia Civil não pode entrar em greve. Eles usam, então, sabendo que o direito de greve não existe, eles usam a palavra chamada paralisação ou aquartelamento. Entendi. Mas, na verdade, querem dizer ambos a mesma coisa, né? Entendi. Então, a partir do princípio que haja uma relevância da sua função e o impedimento expresso para a Polícia Militar e impedimento, entre aspas, implícito para a Polícia Civil, eles não podem nem ficar em greve, nem paralisar, nem tampouco aquartelar. Muito bem. Doutor Geraldo de Magela, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, a gente veja como é complicado, como é difícil, né? Porque são guerreiros policiais que todos os dias reivindicam seus direitos, que são bastante complicados, né? O salário não condizente com a função, com as condições de trabalho bastante complicadas. Isso vale para o Brasil inteiro, né? A Alagoas, a gente vive isso aqui, mas já houve uma melhora, claro, mas existe ainda, precisa de muitos avanços. Mas o Brasil vive um caos muito grande em relação à segurança pública e o respaldo aos seus funcionários do aparato policial nas duas esferas. O que o senhor tem a dizer sobre isso, como o doutor Leonardo tocou nesse assunto? Houve agora esse nivelamento, quer dizer, o que foi colocado para o policial militar, o policial civil também está proibido por ser uma função essencial. O senhor concorda com isso ou acha que é mais uma maneira de calar a força maior ou o braço armado do Estado? Boa tarde. É sempre complicado você ter a categoria dos policiais. E há um desequilíbrio entre os servidores públicos da área militar e o restante dos servidores, né? É bem verdade que esse direito é um direito consagrado na Constituição, mas que precisa ser regulamentado, não só na questão dos militares, mas tem outras categorias, por exemplo, quem trabalha em companhia de eletricidade, em abastecimento de água, nos hospitais, nas usinas atômicas, termoelétrica, hidrelétrica, tem uma série nas penitenciárias, etc. Tem uma série de serviços que são essenciais, do ponto de vista da preservação da vida, de direitos e de bens e serviços que são essenciais para a vida, como a questão da água, do abastecimento de água, energia elétrica, como também a garantia da vida a partir da ordem pública. Mas, do outro lado, o Estado não se esforça muito para ter uma polícia, seja a militar e a civil e os bombeiros, com uma boa remuneração, uma remuneração condigna e em condições de que o policial possa manter a sua família com o mínimo não é nem com o mínimo, mas manter com dignidade. Se nós olharmos aqui, observarmos o policial, o soldado que entra na PM, ele vai ter o salário aí em torno de R$ 1.300. Um coronel fechado, quer dizer, no último posto da carreira, ele recebe 16 mil e fração, quase R$ 16.500. Isso dá 12,66 vezes entre o menor e o maior salário da corporação. Então, todo esse desnivelamento que vem ocorrendo ao longo dos anos, isso já vem desde que a Polícia Militar foi instituída no Brasil, que você vem com essas discrepâncias onde os praças sempre foram tratados como uma subcategoria dentro da própria corporação.
recuperar isso do ponto de vista histórico é muito complicado, porque você não tem recursos nos estados para manter. Mas você tem que redefinir o papel da segurança pública no Brasil. E aí é onde entra o papel da União, que ela sempre se recusa a tratar dessa questão. Tanto é que o próprio texto constitucional diz que a segurança pública é um direito do cidadão e uma garantia do Estado. Quem provê o Estado é a federação, ou seja, o Estado, a unidade federativa, o Estado de Alagoas, o Estado de Pernambuco, a União garante o quê? As Forças Armadas e a Polícia Federal. E aí você tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, etc., são essas outras variantes, mas a segurança pública mesmo, os dois braços fundamentais ficam na mão dos estados. Então, enquanto a União não sair da posição que ela se encontra para socorrer os estados e passar a ter uma ação preponderante e definitiva e definidora na composição do salário, e aí você tem que ter um sistema único de segurança pública, como é o Sistema Único de Saúde, não nas condições que levaram à gestão do Sistema Único de Saúde, com os salários e com o pagamento por serviços que são ridículos. Mas você ter do bolo da fatia de recursos da União, uma parte considerável seja passada para os estados, assim como já tem o Fundeb, que há uma transferência de recursos para a educação. Ainda é muito pequena, mas tem que crescer na educação e passar a ter na segurança pública. Porque no dia que o policial de Alagoas, de Sergipe, do Piauí, de qualquer estado da federação, passar a ter o salário inicial de um policial federal, aí nós vamos começar a ter uma discussão bem melhor do ponto de vista das condições de salário dos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros em Alagoas e em todo o Brasil. Enquanto isso não for resolvido, nós vamos ficar nesse embate sindical e muitos momentos das greves aqui em Alagoas e em outros estados. Chega-se ao extremo, onde se abandona as corporações, onde a bandidagem toma conta da cidade. Isso aconteceu na Bahia recentemente, coisa de um ano e pouco atrás. Várias greves aqui em Alagoas. Foi para um caminho terrível da violência e de um tipo de pressão que é desproporcional. Por exemplo, na hora que o sindicato se mobiliza e toca fogo na porta do palácio, significa que você vai ter que ter uma reação condizente. Quem é que vai reagir? É uma outra força que está dentro do palácio para reagir à força da polícia? Então você vai ter choques na própria área de segurança do Estado para garantir um direito sagrado. Você tem o direito de manifestar, mas o outro também tem o direito de permanecer numa situação de segurança incólume. Você não tem o direito de invadir ou de bombardear ou de tocar fogo na porta do palácio, ou da prefeitura, ou da delegacia, ou do presídio. Então, esse direito, os policiais em greve não têm em Alagoas, nem têm no Brasil, porque isso é uma greve que não é civilizada. Mas, em muitos momentos, as greves acabam chegando por esse caminho. Esse ponto tem um detalhe que o doutor Majorá falou, que eu estava lembrando meu, que não só o salário é baixo no policial militar, mas há algumas discrepâncias realmente em relação a pessoas que ocupam exatamente a mesma função que causam a revolta. Então, qual a justificativa que tem de um policial federal que faz exatamente a mesma coisa que um policial civil, há uma diferença absurda de salário? Já baixa a diferença estrutural. Porque se você for à Polícia Federal, por exemplo, aqui em Alagoas, para a superintendência, você vê que lá não existe nem porcelanato, é no granito, exatamente, com ar-condicionado tudo central. De alto padrão, alto eu nível, acho isso bom, porque é um serviço público e o que tratamento das pessoas tem que ser esferas, né? Entendo. É isso mesmo, um tratamento bom. Você vai à Polícia Civil, você vê de repente uma polícia sucateada, composta por pessoas que são preparadas, mas que fazem o que podem. E aí, não só estrutural, mas a diferença salarial absurda para pessoas que ocupam exatamente a mesma função. Aí vem aquela questão da fatia do bolo. Aí fala assim os estados, não, nós não podemos fazer isso porque nós não temos orçamento. A União tem um orçamento muito grande. Então, o que existe? Então, existe a União como um ente que cuida dos estados, mas que, ao mesmo tempo, ao invés de dividir com eles, ele se mantém numa redoma em si, exatamente, para que possa controlar os estados, só pode ser, porque não há justificativa. Creio eu que seja essa a intenção mesmo, sabe, aqui para nós, que seja ainda uma ditadura, entre aspas, para poder ter o braço ainda do comando na federação,
para que os estados talvez não se tornem tão independentes. Eu creio que seja isso. Vocês podem discordar de mim, mas eu creio que seja isso, porque não tem sentido. Vocês abriram uma discussão muito interessante. Você tem um policial que faz a mesma função federal, a gente, veja bem, não está querendo que o policial federal ganhe menos, ao contrário. A gente quer que o civil ganhe igual a ele ou melhor. Não é? Então, por que não há esse nivelamento? Porque isso acaba criando uma briga de classes entre eles. Não é? Falar, deixa o federal lá, que lá o federal é melhor. Você vê que a gente escuta na própria corporação, na própria polícia mesmo, e vice-versa, esse desnível mesmo, ou a submissão, diz, eu ganho tanto, o colega lá federal ganha mais, então ele pode mais. Vê como eles se submetem a esse rebaixamento que é terrível, né? É injustificável isso aí, né? E até a gente pensa assim, foi feita uma pesquisa para saber qual órgão público que tem maior respeito. E aí a Polícia Federal ganhou de longe, como órgão que tem o maior respeito. Por quê? Porque aparece na mídia prendendo as pessoas, algemando as pessoas e assim por diante. Ela cumpre a sua função. E o índice também, doutor Lance, que ele já te interrompendo, consequentemente, como o doutor Magela disse também aqui, isso é público notório, todo mundo sabe, se você tem um salário razoável, né, que lhe dê uma dignidade, que lhe dê condições, consequentemente você dirá mais não para a corrupção, não é? Não estou dizendo que os policiais civis ou os militares entrem nisso, mas a gente sabe como toda categoria tem suas maçãs podres, como na federal também tem. Às vezes tem gente, tanto é que a gente vê aí políticos ganhando fortunas. Na Lava Jato tem um policial. Tem um policial, exatamente. Quer dizer, não estou dizendo que é a categoria, mas enfim, a gente acaba deixando muito mais fragilizado, muito mais fácil para ser predado, porque muitas vezes não é nem pela questão do mau caratismo, mas às vezes por necessidades. Você imagina o que é um policial estar apreendendo um carro e de repente está lá com um filho doente. Vamos fazer essa reflexão. Um filho doente em casa em que ele deixou sem dinheiro para comprar o remédio, numa condição de moradia perigosa, onde ele prende os bandidos na localidade onde ele mora, também junto com a mesma pessoa que ele já prendeu. Enfim, uma série de situações. A cabeça a mil, tendo que trabalhar ali, e a pessoa vai lá e oferece para ele assim, olha, libera aí o meu carro, eu te dou R$1.000, ou toma 2, ou toma 1.000, enfim. O que vai acontecer? Não estou dizendo que todo, nem que isso é legal, claro que não. Num desespero de ser humano, de pai, para sobrevivência, ele está muito mais suscetível a dizer sim, aceitar essa corrupção, do que uma pessoa que ganhasse bem, porque ele dizia, o senhor está preso por tentar corromper o policial. Além disso, além do agravante do seu carro, o senhor está preso, como acontece em algumas situações. Mas ele às vezes se sente fragilizado, porque ele vai dizer, poxa vida, eu vou autuar esse rapaz, amanhã o meu comandante me chama, me bota para quebrar em mim, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Você imagina essa série de coisas na cabeça de um policial ganhando um salário que não nesse viés dessa corrupção, dessa ação. E no viés que a grande maioria vai para o bico. O sujeito trabalha a jornada dele, ainda vai ter, no horário de folga, ele vai ter um bico legal. Um bico legal para completar o salário dele. Quer dizer, ele não tem momento algum de férias, lazer de folga, de cuidar da família decentemente. Então, ele passa a ser uma figura que ele vai ficar procurando ter bico em cima de bico. E nem sempre os bicos são as melhores coisas que possam acontecer. Exatamente. O tipo de bico que o sujeito, uma coisa é ser segurança lá do posto de gasolina, da porta do edifício, andar com o empresário para lá e tal. E quando vai fazer um outro tipo de bico aí que está no limite entre a legalidade, o ético e o não ético. Então essa questão é a questão séria, porque os policiais, em qualquer sociedade civilizada como é a nossa, ele tem um papel fundamental, o papel dele ele é um agente do Estado para garantir a segurança da população, ele é um servidor público com uma característica completamente diferente do restante dos servidores, até diferente da área de saúde, da área da educação, por exemplo. Então, ele é que vai garantir a ordem, né? A ordem do ambiente onde nós vivemos, da sociedade, da cidade, do Estado, da nação. Então, ele tem que ser uma figura prestigiada. E além disso, tem que autoestima lá em cima, né? E equilibrado, né? Como é que pode uma pessoa, por exemplo, que teria os seus 2, 3, já que é um trabalho estressantíssimo, né? A gente sabe disso dos policiais, enfim, e ele vai, o dia que teria para descansar, para aproveitar a família, ele estará trabalhando, não tendo um tempo para descanso mental e físico, consequentemente, ele vai chegar a um momento de surto. Eu creio que chega um momento de estresse, um ponto de pico de estresse tão violento que em algum momento ele vai fazer uma besteira. É isso? E aí envolve álcool, envolve as outras drogas, envolve depressão e tudo isso aí, porque você está numa profissão que é de alto risco.
Quem entra na polícia não entra para tirar férias, para curtir um barato na praia. Quem entra na polícia já sabe o risco que corre. É verdade. Ninguém entra enganado na polícia. Não só a linha tênue em relação ao crime, porque você lida diretamente com o crime, né? O crime está na sua frente e você entra em locais em que muitas pessoas têm medo de entrar. Mas o estresse também pela própria, não digo nem função que ela ocupa, mas em relação a tiros que acontecem, em relação à troca de acusações, tudo é adrenalina, né? E a linha é muito tênue entre aquilo que você vai combater e você eventualmente entrar naquele mundo. Eu digo, por exemplo, há situações, né, que eu nunca, sinceramente, não presenciei, mas ouço falar de alguns colegas, em que existe uma abordagem na casa de uma pessoa em que lá há drogas, você percebe que lá existe muito dinheiro, lá existe alguns objetos de valor. Quer dizer, você observando aqueles objetos de valor e muito dinheiro, e você observando o seu salário. Eu digo, tem amigos que são soldados há pelo menos 4 anos, recebem um salário com um aumento de mais ou menos R$ 2.300 bruto. Quer dizer, você receber R$ 2.300, você está dizendo o seguinte, qual é o recado que você passa? Peraí, se eu sou um servidor público e trabalho como médico, qualquer médico recém-formado recebe pelo menos R$ 10.000 de salário. E o cara que é soldado e trabalha na polícia, por exemplo, há 5, 6, 7 anos, para ganhar R$ 2.300, é uma discrepância muito grande. E você deixa, e você que causa uma revolta. E coloca, doutor Leonardo, ele numa situação, claro que a gente sabe que quem tem uma personalidade forte, tem seu caráter, não vai ficar tentado. Mas dependendo do momento da situação, ele acaba, porque isso é constante, não é só uma vez ou duas, todos os dias ele passa por isso. Numa apreensão tem um relógio de valor, tem um dinheiro que talvez ninguém está vendo, só ele está vendo. É uma série de situações que o deixam vulnerável, digamos assim, por conta de um salário que não seria decente, não condiz com a sua função. E não só o salário, como também questão estrutural, né? Também. Eu visito muito a questão da polícia militar e a gente percebe o seguinte, são pessoas preparadas, pessoal muito acolhedor, simples, que ri, você se sente bem naquele local. Só que você vê a estrutura e vê, peraí, entendeu? Tem alguns que fazem lá, por exemplo, uma escala de serviço, é normal, você percebe onde é que eles ficam sentados, entendeu? A cadeira não tem nenhum encosto, você senta na cadeira, ela desce com tudo, você vai encostar, o encosto está quebrado, você leva uma queda. Quer dizer, é o Estado, é a polícia pedindo socorro e o Estado simplesmente se nega a isso. Os locais que eles descansam também, né? O colchonete no chão, sujo, no chão, né? Que eles mesmos levam de casa. O colchão de casa. Quer dizer, é uma falta de estrutura que leva, claro, né? E é por isso que a importância de haver uma paralisação ou para a Polícia Militar um aquartelamento. Por quê? Porque chega um ponto, né, que você esgota as esferas de negociação. Ou de esperança de e de esperança. Você vai para a opção mais radical, que é paralisar o serviço, que é se aquartelar, cujo o principal, quem sofre as consequências piores dessa situação é a própria sociedade. Mas tudo isso pela omissão histórica do Estado que acontece em relação às polícias civil e militar. Muito bem. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta vamos fazer aquele debate em relação à operação padrão. Eles utilizaram essa tipificação, aliás, me parece que pioneiramente aqui em Alagoas, em Maceió, as entidades, os representantes das associações, né, da segurança pública, de cabos, soldados, enfim e tal, e outros mais, se reuniram e chegaram a essa solução, digamos assim, para não ficar nem no aquartelamento, nem na reivindicação, enfim, já que não podiam utilizar a greve, mas a operação padrão. Então, é fazer tudo como manda a lei, como manda o figurino. Como a gente sabe que nem tudo funciona, ou quase nada funciona como tem que ser, eles aí se submeteram a essa operação padrão, porque aí com isso eles não conseguem dar continuidade ao trabalho. Vamos debater isso, isso foi uma saída, eles estão certos, estão amparados pela lei, doutor Leonardo, doutor Magela. Esse é o nosso debate após o intervalo aqui no Segurança em Foco e a gente volta já. Viva
Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com Segurança em Foco, não é? E hoje estamos debatendo sobre a questão da greve, né? A greve dos policiais. Eles têm direito de greve, de se aquartelar, de reivindicar, enfim, né? O direito à reivindicação dos policiais civis, militares, enfim. Mas antes de ir para o intervalo, nós deixamos aqui a discussão que irão debater hoje o Dr. Geraldo de Magela, historiador, e o Dr. Leonardo de Moraes. É isso, Leonardo de Moraes, confundido com o nosso amigo Simões aqui, nosso diretor comercial. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, sobre o debate da questão da operação padrão, não é? Que foi uma brecha que os policiais encontraram, tanto civis como militares, para poder fazer a reivindicação e continuar puxando a trava de mão no sentido de atender as ocorrências e tudo mais. Vamos debater sobre isso, eles vão debater e discorrer o assunto agora sobre essa situação. Doutor Magela, situação dos policiais que determinam essa operação padrão, já que não pode
por ser um serviço essencial, não podem entrar em greve, o aquartelamento é complicado, a sociedade fica achando estranho, acha que é uma moleza do policial. Ainda tem isso, a sociedade também não entende o sofrimento dos guerreiros policiais e ainda cobra, porque a sociedade se sente também órfã, né, da segurança pública que os policiais dão todos os dias. Enfim, eles aí acabaram achando essa brecha que eu achei fantástico, que nada mais é do que deveria acontecer todos os dias. E aí eles colocaram essa história do Operação Padrão. No momento de uma ocorrência, o delegado tem que estar presente, um perito tem que estar presente, todas as nuances certas, como manda a lei, que, consequentemente, é impossível até de atender pela demanda e pela estrutura. E, com isso, eles acabam dizendo, bom, não vamos porque o motorista não tem direção defensiva, não posso ir com ele. Só tem que ser com 4 policiais, só temos 2, não podemos sair daqui porque a lei exige e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quer dizer que isso é o desmonte do Estado, né? O Estado que tem a lei para cumprir, ele não consegue cumprir. Nem durante a greve, com o nome de Operação Padrão, nem no período normal. No período normal, o Estado não consegue, do ponto de vista da gestão da segurança pública, ele não consegue ter uma gestão em todos os pontos da área, do domínio da área de segurança pública. Que tipo de planejamento tem as polícias para 2015, até dezembro de 2015? Pode olhar. Que tipo? É o mesmo, é Ctrl-C, Ctrl-V do ano anterior. Então, os fatos estão ocorrendo no dia a dia, semanalmente, e o sujeito, eles avaliam lá pelo número de ocorrência de roubo, de latrocínio, de estupro, disso, daquilo, e eles traçam lá um plano de ação a partir disso. Todas as outras ações que implicam em orçamento, que implicam inclusive nos salários, não são discutidas previamente, porque é tudo jogado para frente. Porque não há um corpo técnico na segurança pública de Alagoas, por exemplo, para tratar dessas questões. Então, quando chega no período da greve, os policiais não são bobos. Não, uma operação padrão, você precisa ter um legista, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Pronto, elencou 10 itens, não sai para canto nenhum. E como terminada a greve, ninguém vai fazer o curso de direção defensiva, o pneu está careca, não passou pela vistoria do Detran, o emplacamento está fora da época, que isso é comum no Estado. E se passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros, os prédios da polícia, todos eles são reprovados, assim como todas as outras secretarias, então isso é o caos. Funciona porque aqui é o Brasil, que deve funcionar também isso na África, em outros cantos, com mudanças de pequenas variações, mas o funcionamento do serviço público é esse. Quando a gente se depara com o prédio da Polícia Federal, a gente fica chocado. Como é que está tudo aqui de mármore? Por que tudo isso aqui funciona? Funciona porque tem gestão. É evidente que a Polícia Federal só tem 12 ou 13 mil homens no Brasil inteiro, etc. Mesmo assim, o governo federal agora vem cortando o dinheiro da Polícia Federal, que é para não intensificar as operações, para não prender a bandidagem de colarinho branco. Que são as piores. São as piores, são as mais danosas. E compete com os traficantes, compete com... Por isso que a Polícia Federal ela faz concurso anual para 700 vagas. Quer dizer, todo ano tem concurso, 700. Que isso é só apenas para... que chega o número ideal, bota aí 50 anos. Mas para compensar... Não vai chegar, não chega porque nesse ritmo não chega. Os 700 são mais 500 que saíram aposentados. Passam outros concursos públicos e outras coisas. Então, é apenas uma maneira só de enxergar. Então, essa situação é uma situação muito complexa da segurança pública, porque ela não será resolvida sem a integração da União, com o dinheiro da União. Não é só com convênio para construir novos presídios, com convênio para qualificar policiais, não. Tem que ser com recurso. Dividir o recurso da União com os estados e manter o controle. Eu não tenho nenhum problema com o controle. A União tem que controlar. O Estado tem independência. Agora, se eu botei o dinheiro, eu vou fiscalizar o dinheiro que está lá. Agora, contanto que isso seja uma política nacional. Que os governos não querem, os governos do Fernando Henrique, do Itamar, do Sarney, da redemocratização para cá, ninguém que mexer nisso. E do governo Lula, que tinha uma proposta muito mais avançada, que um dos seus idealizadores foi o professor Luiz Eduardo Soares e o ex-desembargador Antônio Carlos Biscaia, entre outros tantos pensadores dessa área da segurança, foi quando o sujeito entra com um programa e governa com outro. Pois é. Foi fazer o feijão com arroz e largou o que tinha sido discutido, que tinha sido pensado, né? Que era importante e largou. E o que foi oferecido. Foi oferecido. Passagem, né?
Doutor Leonardo, então, juridicamente, eles estão acobertados, como disse o doutor Geraldo Magela, ele disse que estão elencando aí ideias, eles elencam várias situações que eles vivem todos os dias e continuam trabalhando. Como eles estão reivindicando, eles acabam enaltecendo essa situação para poder justificar a não ida para aquele trabalho, consequentemente, fazendo, entre aspas, uma greve disfarçada, digamos assim. É isso? É realmente assim, eles conseguiram uma saída jurídica, né? Não podem ter punição, não podem ter corte de salários, não pode ter. Porque se eles pregam a operação padrão, o que é que eles estão dizendo no fim das contas? Eu só vou trabalhar se houver o cumprimento irrestrito à lei, não só para a segurança das pessoas, mas para a minha própria segurança. Então eles conseguem uma saída através dessa operação padrão, o que é normal. Na verdade, a operação padrão deveria ser uma operação imposta não pelos policiais civis, mas sim pelo próprio Estado em relação às polícias. Exatamente. Aí existe uma inversão, na verdade. Eles usam essa deficiência do Estado em benefício próprio. E eu não condeno isso não, porque eu acho que como policial civil eu faria a mesma coisa. Claro. Faria a mesma coisa. Se eu colocar sempre no lugar do outro, faria a mesma coisa. Eu já senti na pele a operação padrão. Quando? Quando, para acompanhar uma pessoa que havia sido presa por embriaguez ao volante, e aí um colega... que me ligou de madrugada, mais ou menos às 11h30 da noite, para dizer o seguinte: eu fui preso. E aí eu vou à delegacia de polícia, estou aqui na viatura policial, eu digo, tá bom, fica esperando um pouco, eu vou lhe acompanhar. Fui acompanhar o rapaz, só que lá existia uma fila. Não só havia uma fila de 3 ocorrências primeiro, como aconteceu alguns crimes. E o que a lei disse? Quando o crime acontece, o delegado de polícia deve se deslocar ao local do crime. Isso seria a operação padrão, né? A operação padrão. Crime de homicídio. Quem houve homicídio? Em homicídio, o delegado tem que estar presente. Está presente. E aí, quem ouve as testemunhas e o suspeito, o indiciado, é o delegado de polícia. Exatamente. Então, anteriormente, ele pegava essa função e dividia. Por isso que eles têm hoje essa coisa, a discussão que houve entre os civis e os militares e tal, na questão do tempo circunstanciado de ocorrência. Porque são os delegados que têm esse poder, porque eles teriam que estar no local para poder colher informações e colocar no termo circunstanciado. Vou só concluir um pouquinho, não vou chegar a esse fica ponto, à vontade, porque, só para adiantar, policial civil fazendo TCO é a mesma coisa do Ministério Público sentenciar. Né? Não tem... Você também discorda disso, né? Uma discussão, mas é outra discussão que nós vamos trazer aqui. Não é nenhuma discordância, é o que a lei diz, né? E a gente quer nós tivemos aqui uma discussão sobre isso muito calorosa. Nós, como servidores públicos, nos agimos em nosso nome. A nossa vontade não quer dizer nada, a gente em nome da lei, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá bom. Mas, assim, o crime acontece, o policial civil vai. Cada depoimento é colhido pelo delegado de polícia vai ao local do fato, junto com agentes de polícia. Claro. O depoimento deve ser colhido obrigatoriamente pelo delegado de polícia, o interrogatório também. Então, se o delegado de polícia ele vai colher o interrogatório e acompanhar um crime que acabou de acontecer, o que acontece com os outros que ficam esperando? Quer dizer, porque eles fatiavam essa função com o escrivão. O escrivão colhia o depoimento, o delegado ia lá, conferia e depois assinava, como acontece em todos os lugares do Brasil. Aí a operação padrão foi feita, e eu senti na pele por quê? Porque eu saí da central de flagrantes às 6 da manhã. Das 11 da noite? Das 11 da noite até às 6 da manhã. Aliás, ele ligou para mim por volta de 10 horas. O pós já tinha passado. O pós do cliente já tinha passado. Já tinha ressaca agora você pode submeter o etilômetro agora. Claro, lógico. Mas acontece. Então, isso a viatura aguardando, menos uma viatura na rua, porque ela fica com a pessoa detida dentro da viatura, o policial também aguardando. E seguramente naquela noite deviam ter pelo menos 6 viaturas policiais, cada viatura com 4 homens. Imagine. E a noite inteira acompanhando. Isso. Inclusive, nesse caso, que como esse rapaz foi pego por uma viatura policial, quando passava e foi abordado por isso, ficaram 4 pessoas para prestar um depoimento, pelo menos 2. A noite inteira as ruas ficaram sem esses policiais, por quê? Para depor contra o perigoso homem que havia tomado 2 doses de uísque, né? Então, se discute muito isso, mas conseguiram sim uma saída jurídica, do ponto de vista de uma punição administrativa ou disciplinar, eles não descumpriram exatamente nada, porque eles só pediram uma coisa, que fosse cumprida fielmente aquilo que a lei estabelece. Muito bem. Então, quer dizer, na verdade, eles acharam a brecha
não é, para se proteger e ter suas reivindicações atendidas e ouvidas, né? Porque já que ele é essencial, quer dizer, ele ia continuar levando a chicotada, calado, é um escravo mesmo, ele é chicotada, eu sou essencial, eu não posso fazer nada, eu tenho que estar aqui mesmo, infelizmente, a delegacia está caindo na minha cabeça, mas eu não posso reclamar, eu vou fazer o quê? Era assim que eles estavam vivendo. E aí eles conseguiram essa brecha, essa criatividade, que é típico de quem vive num sofrimento, né? É buscar a criatividade para se defender e poder brigar, gritar pelo seu pleito, né, pelas suas reivindicações. Em relação à questão legal, caso o Estado... vamos dar um exemplo aqui, claro, para que vocês consigam entender. Operação Padrão, nós discutimos aqui, o doutor Magela enalteceu muito bem, o senhor também, Leonardo, em relação à questão de que deveria ser uma Operação Padrão, deveria ser todos os dias. Os acontecimentos certos, com a presença do delegado, com a perícia, com a forense, então, tudo funcionando como mando figurino, até para que desse celeridade. Mas aí a gente esbarra, por exemplo, nessa situação da central de flagrante, né? Central de flagrante, 7, 15, 20 pessoas esperando para fazer aí um TCO, aquela confusão, um delegado só ou dois, enfim. O que vocês acham que poderia ser feito? Aí eu vou tentar usar a criatividade de vocês agora e também a expertise, para que vocês possam dar aí uma dica, quem sabe, para o gestor, para o comandante, para o delegado de polícia geral, para o governador, enfim. O que deveria ser feito na parte jurídica para que desse celeridade, doutor Geraldo Magela? O senhor também que já viveu isso durante muito tempo também, em relação, não o sentido de preso, mas o senhor viveu esse momento, né? Esse momento aí, o senhor faz parte da história em relação a isso, foi presidente dos direitos humanos e tudo mais, e acompanhou, inclusive, nos momentos mais difíceis, inclusive, né? O que vocês têm a dizer? Vou começar com o doutor Leonardo. Olha, para mim, há uma solução, inicialmente, que, claro, acho que é uma das sugestões de tantas outras que podem aparecer. Deixa eu inflamar mais um pouco para a gente poder conta do nosso tempo. Nessa discussão, que eu sei que o senhor não concorda, não deveria dividir essa responsabilidade com outras pessoas em relação ao tempo circunstancial de ocorrência e com isso daria muito mais celeridade para que os processos pudessem correr com muito mais rapidez? Se eu estivesse atuando num caso em que eu percebesse que os termos circunstanciais de ocorrência feitos pelo policial militar, eu acharia bom, porque eu conseguiria certamente um argumento de nulidade da investigação por inteiro. Isso como advogado, né? Como advogado, claro, porque não justifica. Porque é o seguinte, o legislador constituinte ele estabeleceu o desenho constitucional daquele que protege, daquele que investiga, daquele que acusa, do que defende e do que julga. Quem é responsável pelo policiamento ostensivo e a prevenção dos crimes? É a Polícia Militar. A Polícia Militar não investiga, salvo, como a própria texto constitucional excepciona, no caso de crime militar, em que a própria polícia instaura o inquérito policial militar. É a única possibilidade da Polícia Militar investigar. No mais, quem investiga é a Polícia Civil. O que é um TCO? Nada mais é do que uma investigação simplificada quando alguém comete um crime de menor potencial ofensivo. Aí se pergunta, o que significa um crime de menor potencial ofensivo? São os crimes em que a lei estabelece como pena máxima até 2 anos. Então, por exemplo, um crime de lesão corporal leve. Alguém deu um soco em alguém, teve um inchaço no olho. É crime de menor potencial ofensivo. Você instaura o procedimento investigatório chamado termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, que nada mais é do que a investigação simplificada. Quer dizer, só rapidinho para que as pessoas entendam, é uma investigação, uma sinopse da investigação momentânea no local onde aconteceu a ocorrência, é isso? Não. Ou ela é mais local abrangente? Em que o crime acontece, né, eles vão lá para averiguar, mas os depoimentos, lá o local mais é para você preservar e colher os vestígios do crime. Certo. Aí é o estudo criminalista. Mas o delegado de polícia, ele preserva esse local. Certo. Até ser feita a colheita. Depois volta a delegacia de polícia, em que lá vão acontecer os depoimentos e a prisão em flagrante. E só após isso que é lavrado o TCO. Aí após isso, né, se for um crime de menor potencial ofensivo, se instaura um procedimento de investigação chamado TCO. Vou continuar inflamando. Mas se o policial militar... que é o primeiro a chegar na ocorrência, não é isso? O militar não é o primeiro a chegar, ele é o primeiro chamado, né? Para poder conter aquela, vamos falar do soco, da briga, da confusão, de tal, enfim. O policial militar chegou. Ele não está com as informações mais latentes
por ser o primeiro a chegar e ouvir as discussões e parar aquela confusão, estabelecer a ordem, preservar o local para que daí a Polícia Civil possa vir e tirar as suas conclusões, ele talvez não tivesse na sua planilha de recebimento de informações. Veja bem, eu estou contando isso, eu tenho a minha opinião, mas eu quero que a gente discuta isso, que é importante. Mas ela participe também, para que você concorda comigo ou não concorda também, que eu sei que o doutor Leonardo quer me fuzilar, ele não quer, não concorda, e eu entendo até por que ele não concorda, mas eu quero que essa discussão, porque eu acho que o telespectador precisa entender isso. Com isso, eu não facilitaria com a chegada do policial militar. Veja se você consegue entender o que eu estou querendo chegar. O militar chega lá e fala, olha, doutor, está aqui o termo para o senhor enfim, organizar, mas a situação é essa aqui. Não daria muito mais celeridade? Não, assim, deixa eu tornar um pouco mais claro, né? Quando o crime acontece, a Polícia Militar é a primeira a ser chamada, claro. E ela vai lá e também tem como uma de suas funções preservar o local do crime. Claro. Até que a Polícia Civil chegue, juntamente com o Instituto de Criminalística, para averiguar e pegar os vestígios do crime, observar o corpo, tirar fotos, local de morte violenta, vestígios, perguntar às pessoas que viram o fato acontecer para servir como testemunha. A Polícia Militar participa efetivamente. O que eu estou dizendo do TCO é a instauração do procedimento de investigação que é feito pela Polícia Civil. Sim, a Polícia Civil instaura o procedimento de investigação e o policial militar que vê todas as informações vai participar. Não como aquele que instaura, não como aquele que investigou, mas sim aquele que contribuiu com as informações que ele deu. Então, o que acontece? A polícia aparece no local do fato, tudo aquilo que ele viu, ele vai ser ouvido, inclusive como testemunha, mas quem instaura e quem conduz a investigação é a Polícia Civil. Sim, então, eu a concordo, Polícia Militar, ela participa porque é a sua função participar, inclusive como testemunha. Mas a instauração é feita pela Polícia Civil. Talvez, no fundo, que é uma questão da gestão. Essa independência, ela existe, é consagrada na Constituição, mas como são em áreas completamente diferentes, o batalhão da polícia está numa área um território, o outro está numa outra parte do território, dentro do mesmo bairro às vezes. Então, como essas ações não têm da segurança pública um único local, porque se a polícia está num só prédio, Polícia Civil, Polícia Militar, o bombeiro, o cartório, tudo isso integrado. Entendi. Com aqui é Polícia Civil, aqui é Polícia Militar, aqui é bombeiro, aqui é o cartório da delegacia, não sei das quantas, etc, etc. Está aqui tudo, escrivão, máquina, computador, internet, tudo isso aqui. O complexo da segurança todo. Da segurança na região, seja no Benedito Bentes e adjacência, o território se divide. Se isso ocorresse, muito dessa animosidade reduziria. É verdade. Porque o delegado, primeiro que ele não ia correr, o policial não ia ficar horas e horas esperando o delegado chegar na delegacia. Isso. Que ele ia ter lá o local. Entendi. Então, só tem aquele local para você ficar. Senão, não, estava fazendo ocorrência em tal local. Então, muito dessas coisas são querelas do ponto de vista da gestão. Agora, como essa coisa está muito dividida e cristalizada a divisão, Polícia Militar de um lado, Polícia Civil do outro e bombeiro numa outra extremidade, e essa parte da segurança fica, todas essas três partes da segurança pública, incluindo o bombeiro, que não está na segurança, mas presta um serviço relevante à sociedade, mas é militar, claro. Ele é militar, então fica nessa pendenga que é uma disputa, quase que uma disputa sindical. Entendi. Então, boa parte dessa coisa, por que a integração das polícias ela não funciona? Porque sempre vai ter alguém, parece árabe e judeu lá na faixa de Gaza. Alguém vai jogar uma bomba e explodir com o ambiente. Você vai formando o consenso. Aí alguém vai jogar uma pedra ali na vidraça, quebra o vidro, pronto. Pega, divide confusão, tudo. Porque na hora que isso estiver claro, com orçamentos definidos, com ações definidas, definiu a gestão, tudo mais funciona, porque o inquérito vai ser tocado pelo policial, o termo circunstanciado, o soldado não vai ficar horas com o cara dentro do carro, da viatura, ele já deixa lá. Então, veja que é uma celeuma do ponto de vista jurídico que é inócua. E que pelo que você para mim, desculpa, mas é simples, até parece, né? A solução. Mas tudo que é simples no Brasil é complicado. Pois é, verdade. O doutor Flávio, ele que está aqui em espírito, né? O grande doutor Flávio São Paulo, conosco aqui. Mas aí ele tocou nesse assunto num debate que tivemos semana retrasada. Semana retrasada, né? Da questão da interligação. Pode se interligar, sim.
A Polícia Civil, a Polícia Federal, o Instituto de Criminalística, o IML, todos devem estar interligados, o Ministério Público, todos interligados, mas cada um na sua função. A gente fazendo uma comparação que se observa hoje, e uma comparação a grosso modo, claro, é você comparar, fazendo analogia com a cirurgia. Em um procedimento cirúrgico, existe a pessoa que vai aplicar anestesia, existe a pessoa que vai fazer a suturação, existe o instrumentista, tem o cirurgião efetivamente e assim por diante. Todos trabalham de forma interligada, mas cada um na sua função específica. É exatamente isso que deve acontecer em um TCO. Quando eu falo um TCO, não é a minha posição, não. Sim, mas a questão legal da coisa. Exatamente, não é a minha posição. É a lei que estabelece cada um nas suas funções. Agora, como o doutor Geraldo falou, é um absurdo um policial ficar esperando a noite inteira com um rapaz. Você foi vítima de 7 horas esperando, é uma coisa terrível. 7 horas esperando. Na hora que todos estão no mesmo local, cria um constrangimento. Pô, tá lá o cara da polícia, tá o do bombeiro, tá o outro. Por que o delegado não está? Faltando parentes de vítima, testemunha, então, você vai depor agora, a pessoa fica lá esperando. No Rio de Janeiro, essa ideia já foi... Houve uma tentativa, agora estão tentando reativar. A delegacia legal. Isso. A delegacia legal era exatamente um ambiente confortável, está lá o alojamento confortável, não era essas muquifo que você tem em delegacia, essas coisas improvisadas e insalubre. Então, você tem uma coisa digna para os policiais. Uma cozinha digna, a carceragem digna, tudo isso seja uma coisa. Atendimento cortês. O cortês é uma coisa que você não pode prever em lei, né? Porque a cortesia e a educação é um ato pessoal, entendeu? Então, o sujeito é educado, ou o sujeito é o seu lunga, ou é um diplomata, entendeu? Você pode ter as duas coisas. A própria lei estabelece que ao serviço público há um princípio chamado princípio da cortesia, em que a mesma cortesia que se aplica ao setor privado deve ser aplicada ao setor público. É um servidor mas isso é um princípio, não precisa estar em lei. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, como vai senhor, como vai a senhora. Isso é uma coisa de educação que se forma em casa, desde menino. Mas a situação se você for criado agora chutando a canela do pai, da mãe, da avó, você vai chutar do cobrador do ônibus, do policial, de todo na rua. Então, esse é um princípio que a ideia de lei, para mim, já é um negócio esdrúxulo. Isso é uma condição civilizatória. Eu não posso chegar aqui lhe tratando na pancada, com agressão, etc. O que é isso? Não dá. Então, o mínimo de cortesia você tem que ter no ambiente, naquele ambiente. Então, se tudo isso estiver interligado, aí o Ministério Público sabe quem funcionou, quem não funcionou. Aí você passa a ter controle mesmo das ações, da gestão, do recurso, otimizar o tempo dos policiais, as condições de trabalho e as condições como estão sendo desenvolvidos os inquéritos. Uma forma de você abreviar o tempo é muito simples. Eu não sei por que essa forma não é obedecida. O depoimento é feito hoje em dia com base na reprodução. Como reprodução? Eu lhe pergunto uma coisa, você responde e eu coloco no papel aquilo que eu acho que você disse. Então eu pergunto, Wilson, como aconteceu o fato? O fato aconteceu por volta das 7 da noite, mas eu não lembro bem se havia alguma pessoa. Tá bem. Que o fato aconteceu às 7 da noite e a testemunha não lembra bem. Quer dizer, não é uma forma de reproduzir fielmente aquilo que você disse. Exatamente. Qual é a forma disso acontecer? É o depoimento feito através de videoconferência. Não. Exatamente. Não de videoconferência, que é o transporte de informações do lugar, mas uma gravação com áudio e vídeo. Claro. O meio audiovisual. Eu vou dizer, diga resumidamente como aconteceu. Não sei o quê, foi assim, 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 assado. Como? Assim, assim, assado. Pronto. Acabou-se. Isso preserva até o policial. Porque muitas vezes as famílias falam em que a pessoa forjou você e obrigou a fazer um depoimento de uma forma. Isso é importante. Então, com esse procedimento simples, já seria o primeiro passo para um procedimento mais agilizado. E evita malandragem também, que você pode ser Isso que você está falando do cara que interpretou a fala do outro errado. E o outro que fala de malandragem, põe lá na malandragem e você vai, naquele momento, bota o que ele quer. E a pessoa vai ler em cima da pressão? Então. Quem lê é o guarda. Exatamente. Que não é militar, né? Não falamos da Guarda Municipal, se pode também ou não. Depois a gente toca nesse assunto. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas é muito legal essa discussão e é muito importante que a gente debata sempre assim também temas e polêmicas importantes como esse hoje, a questão da greve dos policiais sob a Operação Padrão, que foi a discussão agora nesse segundo bloco. Eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Leonardo de Moraes
pela sua presença e marcar um encontro para a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E muito obrigado pela sua participação. Claro, obrigado pela oportunidade, né? Espero ter tornado meus argumentos um pouco mais claros, em que sempre são. Não somos nunca inimigos da sociedade nem da polícia, mas sim amigos da lei. Né? Muito bem, sempre legalista, meu querido Leonardo. Doutor Geraldo de Magela, mais uma vez também aí sempre discorrendo com os temas, com muita propriedade, enfim, a gente fica muito feliz com sua presença aqui. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, já com o nosso querido, do nosso delegado, né, aposentado e advogado também agora, doutor Flávio Saraiva, né? Nossos presentes, talvez se Deus quiser, né? Porque esteja presente. Mas sexta 13 ele é... Sexta-feira 13 ele se recuou um pouco, né? Ele é meio... Ele e o Zagalo. Muito bem. Um abraço aos meus amigos, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador aqui que ficou conosco. Obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho, né, e pela sua paciência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, com mais um debate aqui no Segurança em Foco. Obrigado a todos, um bom final de semana e até lá.